Nós estamos meditando a respeito dos 10 mandamentos e hoje, portanto, vamos meditar a respeito do segundo mandamento. Domingo passado de ceia, o último domingo de ceia do mês passado, nós falamos do primeiro mandamento. Então hoje, Êxodo capítulo 20, você vai ver comigo a respeito do segundo mandamento. Êxodo 20, os versos 4, 5 e 6. E diz assim a bendita palavra de Deus: Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Pai amado, muito obrigado pela tua bendita palavra. Pelo Santo Espírito, o Senhor, que ilumina as nossas mentes, os nossos corações, o nosso entendimento para a palavra revelada, ó Deus. Obrigado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado, pelo alto preço que foi pago para que estivéssemos aqui hoje, como igreja do Senhor, o povo eleito de Deus, sujeitos a Ti em todas as coisas. E hoje, pela manhã, principalmente, sujeitos à Tua palavra, que é a verdade e é viva e eficaz. Toma cativos, ó Pai, nós te pedimos, nossos corações, nossos pensamentos, para que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós aqui hoje. É o que nós te pedimos, esse é o nosso desejo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vocês podem se assentar, muito obrigado. Então, nós estamos nessa sequência dos 10 mandamentos. Como eu falei, domingo passado, vimos o primeiro mandamento. Está lá no verso 3, você que está com a Bíblia aberta, leia comigo de novo. Não terás outros deuses além de mim. Esse primeiro mandamento, ele aponta para o verdadeiro objeto da nossa adoração, que é o próprio Deus. O segundo mandamento, portanto, ele aponta para o jeito certo, a verdadeira maneira de nós adorarmos a Deus. Nesse texto que nós estamos lendo, nesse contexto aqui, caso alguém tenha esquecido ou esteja desavisado, nós vemos aqui nesse cenário Moisés no alto do Monte Sinai, recebendo de Deus a instrução para o seu povo, a lei moral para o seu povo, que estão lá embaixo no Monte Sinai, a galera toda que saiu do Egito, com Arão, o irmão de Moisés. Então Moisés está lá em cima, já há 40 dias, 40 noites, e o povo está lá embaixo. Então, basicamente, nesse segundo mandamento, o Senhor agora, então, ele dá essa instrução, para não fazer imagem esculpida de Deus, e também não se curvar diante das imagens, não cultuar imagens. Por que esse mandamento, para esse contexto do Êxodo, é importante? Porque se você bem se lembra da história dos israelitas que estavam cativos no Egito, você vai se lembrar que o Senhor Deus é aquele que, por meio de Moisés e do seu irmão Arão, ele operou as 10 pragas, ele enviou as 10 pragas do Egito. E é muito legal e curioso, porque o egípcio, eles acreditavam numa multiplicidade de deuses. Eles acreditavam em diversos deuses, e esses deuses do Egito, eles eram territoriais. Por exemplo, o rio Nilo, eles consideravam como um deus, o deus da vida. Eles endeusavam esse deus. Então, para o egípcio, era uma coisa muito louca, era difícil de entender que esse povo escravo, os israelitas, os hebreus, tinham um Deus que não ficava retido em lugares específicos. Esse Deus que é um Deus onipresente, que se movia, ia com o seu povo aonde o povo estivesse. Na verdade, um Deus que está em todos os lugares.
Uma curiosidade, um negócio muito legal, é que a partir de cada uma dessas 10 pragas que o Senhor Deus enviou para o Egito, ele destronou cada um dos deuses mais importantes daquela nação. Por exemplo, como eu já falei, quando Moisés botou o cajado por ordenança de Deus e a água do rio Nilo se transformou em sangue, ele estava destronando Hapi, que era o deus do rio Nilo, o deus da vida, da vitalidade. Quando a segunda praga foi enviada, se você se lembra da história, a praga das rãs, ele estava destronando a deusa da fertilidade, Hekt. Porque os egípcios acreditavam que as rãs que se multiplicavam na margem do rio Nilo era um sinal de fertilidade. Então eles tinham uma deusa com uma cabeça de rã. Na terceira praga, os piolhos que vieram como pó do deserto, Deus estava destronando Set, o Deus do deserto. Quando ele enviou as moscas, ou talvez os escaravelhos, besouros, nós não sabemos ao certo, Deus estava destronando Amon-Ra, que era representado como a figura de um escaravelho. Na quinta praga, quando Deus matou os rebanhos de gado, quem estava sendo destronado era a deusa vaca, Hathor, e o deus touro, Atis. Na sexta praga, quando Deus enviou úlceras, feridas para o povo do Egito, ele estava destronando Ísis, a deusa da cura, e também Sekhmet, que era a deusa dos remédios. Quando Deus enviou aquela saraiva de tempestade, de granizo que devastou tudo, quem estava sendo destronado? Nut, que é o deus do céu, e Set, o deus da tempestade. Quando Deus enviou os gafanhotos, ele estava destronando Osíris, que era o deus da colheita. Quando Deus enviou na nona praga a escuridão sobre o Egito, ele destronou Ra, o deus Sol. E na décima praga definitiva, que foi a morte dos primogênitos, Deus estava acabando com a ideia daquele povo de que o filho do faraó era um tipo de divindade. Esse é o nosso Deus. Esse povo egípcio era muito idólatra. Será que nós vemos idolatria nos nossos dias hoje? Uma pesquisa recente da revista Super Interessante, eu gosto dessas revistas. Essa pesquisa dessa revista diz que, conforme o Centro de Estatísticas Religiosas e Investigações Sociais, no Brasil, nós temos vários santos, mas existem 2 que são os mais adorados de todos. Em segundo lugar desses santos está o famoso Santo Antônio de Pádua. A função desse santo, ele é o padroeiro dos pobres, talvez por isso ele seja muito famoso. E também ele ficou famoso na Itália, na cidade de Pádua, aquela região, porque ele era um santo nos seus dias casamenteiro, que dava condições, dava dinheiro para as jovens solteiras pagarem o dote para o seu casamento. Então, Santo Antônio, o casamenteiro, daí que veio a expressão. E as viúvas agora ficaram bem contentes. As solteiras ficam contentes nesse momento. Está amarrado em nome de Jesus, irmã. Esse Santo Antônio no Brasil, ele tem 84 cidades apadrinhadas com o seu nome. Existem 550 igrejas com o seu nome também. E aproximadamente são vendidas 2.000 imagens de Santo Antônio, segundo o relato de um único fabricante. 2.000 imagens, lá na Bahia, desse fabricante, 2.000 imagens por ano. Já o primeiro lugar dos santos mais adorados do Brasil, você deve suspeitar que é a tal da Nossa Senhora Aparecida, que é uma representação de Maria, aquela do dia 12 de outubro, que nós não comemoramos. Comemoramos o Dia das Crianças. Diz a história dela que ela foi encontrada, a imagem dessa Aparecida, nas margens do rio Paraíba, em 1717. Desde então, aquele local virou um foco de peregrinação. Muita gente vai para lá, e lá eles construíram uma basílica que recebe por ano aproximadamente 10 milhões de pessoas. Essa santa também, no Brasil, tem 15 cidades apadrinhadas, inclusive a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Ela tem 460 igrejas com o seu nome. E cerca de 2.500 imagens dessa santa são vendidas segundo esse um fabricante da Bahia. Só um fabricante vende 2.500 imagens
dessa santa por ano na Bahia. Também existe o Santuário Nacional, na cidade de Aparecida, que tem 72 mil metros quadrados. Lá naquele lugar são realizadas 2.300 missas por ano. E aquele lugar recebeu a visita dos últimos 3 papas. Em 2021, apesar da pandemia, aquele lugar recebeu 5 milhões de visitantes. Mas o recorde de visitas lá na Basílica de Aparecida é do ano de 2017, onde 13 milhões de pessoas foram visitar o lugar. Eu tive lá na minha infância, um lugar estranho. Minha mãe está concordando comigo. Irmãos, só nesses casos aqui, desses 2 santos de adoração, desses 2 santos especificamente, nós temos um relato aqui, temos números de que pelo menos, mais ou menos 30 milhões de pessoas quebram esse segundo mandamento. E assim é o coração do homem, totalmente idólatra. Eu citei no outro domingo, vou repetir aqui, a citação mais famosa de João Calvino é de que quando ele disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem, ele não somente deseja adorar falsos deuses, como ele busca inventar novos meios de adoração, mesmo, muitas vezes, infelizmente, quando esses meios são inventados para adorar o Deus triuno da Bíblia. Então, pessoas estão convencidas de que Deus vai se agradar de padrões, de regras, de diretrizes que montam o culto a Deus. Pessoas acreditam nisso. Ou pior, tem gente que inventa novos padrões de adoração, pouco se importando a agradar a Deus. O que importa é a minha tradição. Então, o primeiro mandamento, ele fala do objeto da nossa fé, que é a exclusividade de Deus. E o segundo mandamento fala da forma em que devemos adorar a Deus. O segundo mandamento trata especificamente do culto a Deus. Então, nós vemos que esses egípcios eram totalmente idólatras. Vemos que o povo israelita também cometia o pecado da idolatria. Vemos que os católicos romanos também são um povo que se curva diante de imagens e são idólatras. Mas e nós? E eu e você? Obviamente, nós não construímos estátuas e nem nos curvamos diante delas. Mas uma pergunta prudente que o cristão deve se fazer é: será que nós adoramos a Deus da forma correta? Nós temos que admitir que existe muita falsa adoração nos dias de hoje, nos nossos dias. A verdade, meus irmãos, é que o homem, as pessoas não querem, não têm desejo de adorar a Deus, porque o homem adora a si mesmo. Faz parte da natureza humana. Em um de seus livros, pastor Mark Driscoll, ele fala que todo homem é um adorador. E que essa categoria de adoradores se divide em 2. Aqueles que adoram o Criador e aqueles que adoram as coisas criadas. E assim caminha a humanidade. Isso é fruto da adoração centrada no eu. O egocentrismo. Veja, quando o nosso entendimento do Evangelho é centrado no homem, quando nós enfatizamos simplesmente o que Deus pode fazer, isso, fazer aquilo por nós, por alguém, a nossa adoração pública ela é equivocada. Quando o culto é centralizado nas coisas que Deus pode fazer e nos dar, esse culto é equivocado. Esse tipo de oração, de adoração centrada simplesmente nas necessidades supridas, faz do homem um consumidor e não um adorador. Então veja, o segundo mandamento ele está totalmente correlacionado com o primeiro. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem alguma. Falsos deuses, meus irmãos, eles servem exclusivamente para satisfazer e suprir as necessidades humanas. O profeta Jeremias, no capítulo 23, versos 16 e 17, ele nos dá uma exortação
contra a adoração centrada no eu. Quando ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês, que os enchem de falsas esperanças, falam de visões de seu coração, não do que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, vocês terão paz, e todos os que amam segundo a dureza do seu coração dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. Eu gosto muito, vocês já me ouviram falar do pastor Michael Horton, eu indico todos os livros dele. E tem um livro dele onde ele escreve algo que me chamou a atenção. Essa aqui provavelmente é uma das frases que nós vamos postar depois. Quando Michael Horton diz que a distância entre a religião centrada no homem para a vida centrada no homem, essa distância é de um passo. Ele continua, a falsa adoração começa no domingo, quando adoramos a nós mesmos por meio de entretenimento em vez do louvor, da bajulação em vez da confrontação, da sabedoria do pregador no lugar da sabedoria de Deus, e continua por toda a semana enquanto buscamos nossos próprios interesses. Então, se no domingo é ensinado que Deus existe para a nossa felicidade, para o prazer dos homens, é inevitável que as pessoas presentes nesse tipo de culto adorem a si mesmos e não a Deus. Já na segunda-feira. Amantes de si mesmos. Veja, nós estamos falando do nosso contexto evangélico, não mais daqueles que eu falei antes. Então, quando nós vemos a igreja, vamos para a igreja para obter alguma coisa, ao invés de dar, quando nós vamos para o culto para receber, ao invés de dar o quê? Louvor a Deus, ações de graça, comunhão com os irmãos e um culto decente, digno a Deus. Quando nós vamos para a igreja só para receber, nós nos portamos como espectadores. Ficamos como aqueles que esperam passivamente numa audiência, esperam experimentar das coisas que acontecem no culto, quando na verdade nós somos chamados a participar ativamente do culto a Deus. Não é uma reunião passiva, é o povo de Deus adorando a Deus. E se a gente não participa, se nós não cuidamos dos nossos corações para participarmos da adoração, o que vai ser de nós, meus irmãos? Na segunda-feira de manhã. Qual vai ser a nossa alegria, a nossa satisfação? Saiba que a adoração, como nenhuma outra atividade, ela tem o poder de nos mudar, de nos transformar. Porque a adoração, ela educa não apenas as nossas mentes, mas o nosso coração e também o nosso corpo. Eu gosto muito de uma ilustração que diz que Deus criou o ser humano com uma anatomia cultica. Veja, o Senhor nos fez desse jeito, com braços para nós erguermos aos céus em rendição e adoração, confissão de pecados e louvor à glória de Deus. Ele nos concede boca para proclamarmos as verdades eternas, para bendizermos o seu santo nome. Ele nos concede joelhos para nos dobrarmos diante da majestade de Deus. O Senhor nos concede pés para anunciarmos o evangelho da salvação, o perdão dos nossos pecados aos perdidos. Temos visto muitos cultos emocionais, é verdade. E esses cultos emocionais são nocivos. Mas os cultos que são simplesmente cerebrais, que só trazem conteúdo, conhecimento, onde se oferecem palestras ao invés de sermões, também não vão produzir transformação nas nossas vidas. Porque só a adoração é capaz de transformar a nossa natureza caída. A verdadeira adoração, então, ela requer uma resposta. Uma resposta no culto público, o culto a Deus, que vai muito além do que simplesmente tomar notas do que está sendo pregado ou acenar com a cabeça de que você está concordando. Que é muito comum no nosso meio reformado. Irmãos, se faz urgente que nós busquemos o equilíbrio entre o conhecimento e a prática da palavra que resulta em verdadeira adoração a Deus. Por isso que é importante que nós cantemos juntos durante um momento de louvor.
Me perdoem aqueles que praticam isso, mas eu não consigo entender que durante o momento de adoração a Deus, com músicas, pessoas conseguem ficar de braços cruzados. Não entendo. No culto a Deus, nós precisamos glorificar a Deus. Precisamos render graças ao Senhor. Sabe, quando a verdade é exposta, por que nós temos nos calado? Quanto tempo faz que eu não ouço um aleluia nessa igreja? Um glória a Deus. Não é para o ego do pregador que fazemos isso, é para a exaltação de Deus e para instruir os nossos corações na casa de Deus. Cantamos, adoramos, criticamos os pentecostais, que são muito mais avivados. Eu não estou falando de um culto emotivo, emocional, mas de que a exposição do Evangelho de Cristo exige uma resposta de adoração. Eu confesso para vocês, tem gente que faz brincadeira, diz que às vezes eu pareço meio penteca, e é verdade. Eu confesso para vocês que eu me alegro quando eu vou em outras igrejas e vejo pessoas respondendo, mesmo que não esteja correta a expressão, fala Jeová! Nunca me esqueço de um evento em que eu fui, que uma senhora bem forte gritava para o pregador, ô cajado bom! Deus seja louvado. Exalte o nome do Senhor durante a exposição da sua palavra, durante os louvores. Isso vai gerar quebrantamento em nossas vidas. Deus é digno de toda adoração. É óbvio que um culto emocional, ele tem foco na pessoa. É um culto sensorial, tem foco nas emoções, nos sentidos, no eu. Quando a Bíblia nos chama para um culto racional, que tem foco em Deus que nos conduz à correta compreensão do objeto da nossa adoração. E essa é a forma correta de Deus ser adorado, de forma racional, com fé. Veja o contraste, entenda comigo. Uma missa versus o culto reformado. Nos tempos de Martinho Lutero, isso foi um processo de adaptação. Lutero veio do contexto romano católico e os cultos eram novidade, então ele reformulou. Caso você não saiba, Martinho Lutero, um de seus grandes atributos é que ele foi um excelente compositor de músicas, não só o Castelo Forte. Ele introduziu a importância do canto congregacional nas igrejas. Foi um processo, porque a missa, naquele tempo, era totalmente individual, era um evento sensorial, dualista. O padre, ele pregava, né? Pode dizer isso. Pregava a palavra de costas para o povo, em latim, virado para o altar, de costas para o povo, falava numa língua que ninguém entendia nada. As imagens estavam cobrindo toda a catedral, que contavam a história, a narrativa da redenção. Falavam que eles tinham que olhar para aquilo e entender o Evangelho. Claro, porque a palavra era pregada numa língua estranha. O povo não entendia o latim. Era exclusividade dos clérigos, dos padres. As músicas, não sei se você já viu músicas católicas clássicas. Canto gregoriano é uma coisa com um tom melancólico que fala ao coração. Vontade de me matar, né? Ouvindo esse tipo de música. Já o culto em Calvino, lá em Genebra, era um culto comunitário, da igreja toda participando. Um culto racional e inteligível. Né? Lutero e depois Calvino pregando a palavra na linguagem do povo, como estamos fazendo aqui hoje. Então a adoração foi de fato reformada em João Calvino, lá em Genebra, quando nós vemos o culto cristão retornando aos padrões bíblicos. O canto congregacional, alegre, eles cantavam os salmos, né, a salmodia, o saltério. Nós vemos no culto de Calvino a centralidade, a devida importância da palavra e dos sacramentos. Então, nós vemos sermões, orações, uma liturgia na linguagem comum do povo. Louvado seja Deus pela vida de João Calvino. Era o jeito, ele resgatou o jeito certo de adorarmos a Deus. Mas isso não significa que a adoração ela não possa ser contemporânea, ou seja, dos nossos tempos, traduzida para os nossos tempos, ou relevante em termos de estilo.
Não tem nada de mais sagrado, é importante nós entendermos isso, naqueles cultos do século XVIII. E não tem nada de menos sagrado em cultos bíblicos do século XXI. Só que tem os princípios. Existem princípios da adoração que nunca devem ser mudados. Isso não quer dizer que nós só vamos ser bíblicos se cantarmos salmos na igreja. Então a gente já tá todo mundo em pecado aqui. De vez em quando a gente canta uma música inspirada nos salmos. Isso não quer dizer que eu e você temos que ter um livro de orações, como algumas igrejas romanas ainda têm. Isso não quer dizer que temos que seguir uma liturgia do século XVII, XVIII, que algumas igrejas reformadas prezam. Está fora de contexto. A questão é que cada pessoa no culto a Deus deve estar totalmente envolvida na confissão, na oração, nas ações de graças, na intercessão e no louvor. Por isso, cantamos juntos, oramos de joelhos, rendemos graças ao Senhor. Essa parte a gente tem que melhorar. Juntos, intercedemos uns pelos outros. Você perdeu a oportunidade de falar um aleluia agora, irmão. Ou um glória a Deus, também está valendo. Veja, então, portanto, o sermão, a exposição na palavra, ele tem que ser central. Por isso a centralidade do púlpito na igreja. O culto a Deus, ele tem que ser reverente, não irreverente, com reverência. E a santa comunhão, a nossa comunhão, tem que ser primordial, bem definida, ordenada. Por isso temos cadeiras, por isso depois vamos desmontar as cadeiras, botar mesas, promovendo a nossa comunhão. Porque é quando nos reunimos que confirmamos para que viemos, ou seja, para ouvirmos a palavra de Deus. A comunhão dos santos serve para a proclamação do Evangelho. Portanto, também nos nossos momentos de comunhão fora da igreja, as nossas conversas precisam urgentemente ser pautadas pela bendita palavra de Deus, pela mensagem do Evangelho. Podemos nos divertir, podemos dar risadas, sim, devemos, mas seja Cristo o motivo principal quando nos reunimos. Ok? Então, veja, são muitos desafios que nós, cristãos da modernidade, temos para irmos além da religião do domingo. Isso só vai acontecer quando nós conseguimos ver Deus no nosso cotidiano. Deus em todo o tempo, junto conosco. No dia a dia, nas pequenas coisas. Daí o Michael Horton, o livro Simplesmente Crente, né? É isso aí. O pessoal aí dos jovens está lendo. Esse livro é muito bom. Então a adoração centrada em Deus, ela tem foco em Jesus Cristo. Acho que a gente entendeu isso. Ela contempla a palavra de Deus e os sacramentos, batismo e ceia, para inspirar a nossa adoração. Por isso, nós herdamos dos puritanos e os presbiterianos abraçaram isso com unhas e dentes, algo que é chamado do princípio regulador do culto. É algo que nos ajuda a organizar a ordem do culto. Um culto que não pode ser programado para ser centrado nas necessidades do homem. Um culto centrado em Deus, na pessoa de Deus, como eu tenho falado até agora. É óbvio que no culto a Deus, o maior beneficiado é o homem, somos nós, eu e você. Mas a intenção do culto tem que ser sempre a glória de Deus. Por isso, a gente pratica de uma forma contextualizada, tá, irmãos? A gente não é tão Caxias nisso. Mas se você já prestou atenção na nossa liturgia, nós fazemos as orações no começo, expomos um salmo, a oração de exaltação, confissão de pecados, súplicas, ações de graças. Temos a cultura de nos ajoelhar, depois temos o louvor. Eles não são um ministério de louvor, eles são um ministério de música. O ministério de louvor é de toda a igreja, porque todos nós somos chamados a louvar a Deus. Você já deve ter percebido que os nossos recados vêm depois de todo esse período de adoração. Depois que cantamos, depois que a palavra foi exposta, depois que as ofertas foram feitas, e dízimos e ofertas. Nós damos os recados e, por vezes, dedicamos as nossas crianças ao Senhor depois desse período. As assembleias fazemos antes do culto, não durante o momento do culto.
por essa questão da importância do período de adoração. Uma vez me perguntaram, por que vocês não apagam a luz no louvor? É óbvio, porque o objetivo do momento de louvor é nós vermos uns aos outros cantando a Deus, adorando a Deus com canções. Se a gente apaga a luz, fica difícil, né, irmão? E quando a luz apaga, a gente fica mais emotivo, né? Vai que tu começa a dançar meio estranho aí no meio. Eu me lembro de um evento em que eu preguei que aquela coisa, luz apagada, casa cheia, uma fumaceira na hora de pregar, a luz continuou apagada, eu não enxergava ninguém, nem a Bíblia que estava na minha frente. Tira esse gelo seco daqui, pelo amor de Deus. Então nós temos que cuidar com a nossa imaginação também. Eu imagino que Deus deseja ser adorado assim, assado. Temos que cuidar com a nossa imaginação, porque a adoração correta, ela começa com o reconhecimento de que os adoradores não têm absolutamente nenhum controle sobre Deus. Não podemos reivindicar nem nada. Deus faz isso, eu decreto aquilo. Não é assim que o culto a Deus tem que caminhar. Não devemos prometer fórmulas mágicas para as pessoas. Todo cuidado é pouco quando a imaginação do homem vem à tona. Mas existe, talvez alguém se pergunte, um paradoxo, uma contradição. Mas quem é que deu ao homem a imaginação? Quem é que deu para o homem criatividade? Essas coisas são pecados? Não, foi Deus quem nos fez imaginativos e criativos. Mas nós devemos usar essa imaginação, essa criatividade durante o momento de culto. Quem disse que na Bíblia está escrito que pode pintar um quadro enquanto o louvor está acontecendo? Coisa louca isso. Esse tipo de coisa só serve para tirar nossa atenção. Olha lá, ele está pintando um negócio agora. Acho que é um barco. Não. Acho que é uma árvore. E o culto rolando. Deus perde a centralidade. Cara, esses dias, essa semana, eu vi um vídeo desses bizarros que aparecem no nosso Instagram, de um culto do fogo, onde uma irmã, durante o louvor, vestida de anjo, com umas asas estendidas, tinha até LED, o pisca-pisca da asa dela, vestida de anjo. Durante o louvor, ela caminhava na igreja, abraçava um, levava lá na frente, a irmã chorando, saía, batia a asa, abraçava outro e levava lá na frente. Coisa de louco, gente louca. E o povo, é perigoso usar a imaginação e a criatividade no culto. Está vendo? Até porque a nossa imaginação, mesmo redimida, ela continua debaixo da influência do pecado. Então Deus proibiu a imaginação? Não, só no momento de culto, que não se faz necessário. Deus proibiu a adoração com o uso de imagens justamente por conta desse tipo de perigo. Que a gente é meio fora da casinha às vezes. Tipo Jesus católico. Pensa, aquela imagem do Jesus loiro de olho azul, no meio da missa, eu pelo menos me pergunto, será que ele tinha olho azul mesmo? Esse Jesus dinamarquês, Jesus no colo de Maria, seminu. Eu sou bem distraído, eu confesso. Eu ia pensar, o culto rolando, a missa rolando. Cara, será que ele sentiu frio naquele momento? A gente não precisa dessas coisas. Por isso que os puritanos foram muito radicais. Eles falaram, tira tudo que é objeto do lugar de culto. Paredes brancas, cadeiras de madeira feias, um culto esquisito, um púlpito esquisito. Eles foram muito radicais no ambiente de culto. As imagens que nós temos aqui na nossa igreja, vamos falar de nós, está aqui. A cruz vazia, o livro, o batismo e a ceia. As nossas imagens são essas, como são figurativas, que exaltam ao nosso Senhor. Então os puritanos estavam certos, pastor? Deus proíbe a arte? Deus é contra a arte? Não. O segundo mandamento não pretende banir a arte, as pinturas, esculturas ou reflexões estéticas. Lembram? No tabernáculo tinha representações de anjos, querubins, palmeiras, a Arca da Aliança tinha 2 querubins. Foi Deus quem instruiu dessa forma. Foi o próprio Deus que deu o Espírito para Bezalel e a Oliabe,
para que eles fossem artesãos, artistas habilidosos para fazer essas coisas. A veste dos sacerdotes era cheia de detalhes artísticos. Veja, Deus não se opõe à beleza. Ser feio, um lugar de adoração feio, não quer dizer que é mais santo. Então, o que Deus proíbe é atribuir a qualquer objeto a eficácia espiritual. Como se esses artefatos, feitos por homens, pudessem nos aproximar de Deus, representar a Deus ou estabelecer comunhão com Ele. Na Idade Média, irmãos, essa qualidade mágica e supersticiosa que foi dada para as imagens, para as estátuas, nós temos que admitir, esse ensino não foi culpa da Igreja Católica, foi fruto de uma crendice popular. O povo inventou essa história. Tanto que Tomás de Aquino, na Idade Média, declarou o seguinte, ele disse, não se deve reverência nem a nenhuma estátua de Cristo, visto ser ela apenas um pedaço de madeira esculpida. Mas o próprio Tomás de Aquino também falou o seguinte, os homens são mais facilmente movidos pelo que veem do que pelo que ouvem ou leem. Só que antes da gente massacrar esse abençoado do Tomás de Aquino, nós temos que reconhecer que naquela época ele era católico, ele vivia num tempo em que o povo comum, já falei aqui, não lia as escrituras. Então, só os padres liam. Eles acreditavam que essas imagens iam comunicar melhor, iam facilitar o entendimento do evangelho. Até porque eles não estavam debaixo ainda do sola escritura, da suficiência das escrituras. Mas de lá, da Idade Média até os tempos da Reforma, se defendia que as imagens eram como os livros para os incultos, para os leigos, que elas davam condição, instrução para aqueles que não podiam ler. Eles acreditavam nisso. Então as imagens, as figuras, elas eram usadas como recurso, por exemplo, por evangelistas católicos que eram despreparados. Quando eles iam ao campo, nas casas, eles usavam as imagens para ensinar o evangelho aos leigos. Então a igreja, diante disso, naquela época, argumentava que uma imagem pode ser muito mais eficaz, pode ensinar muito mais do que um dia todo lendo a Bíblia. O que é uma grandíssima de uma bobagem. Lutero discordou disso e falou, Deus pretende nos ensinar e dirigir quanto à adoração. Sua palavra deve estar presente. Isso deve nos dar luz e direção. Sem sua palavra, tudo é idolatria e mentiras, por mais devoto e bonito que possa parecer. Esse era o alemão, nervoso. Cirúrgico, como a gente fala. Então, a nossa religião é uma religião do livro. Veja, nenhuma outra religião, com exceção dos muçulmanos, que eles têm o Alcorão, o livro dele, mas nenhuma outra religião é tão dependente de palavras escritas como é o cristianismo protestante. Afinal de contas, está escrito, foi o que Jesus falou em sua defesa quando o capeta, o diabo lá no deserto, ofereceu para ele a imagem dos reinos desse mundo em troca de adoração. Está escrito. A palavra instrui o nosso coração da forma correta de como devemos adorar a Deus. O Catecismo de Heidelberg, nos artigos 96 a 98, traz perguntas bem pertinentes para esse segundo mandamento. Quando ele fala, o que Deus exige no segundo mandamento? Resposta, não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que ele ordenou em sua palavra. 97, não se pode fazer imagem alguma? Resposta, não se pode, nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. 98. Mas não podem ser toleradas, então, as imagens nas igrejas como livros para os ignorantes, os leigos? Não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar o seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação da viva palavra de Deus.
Então existe uma razão porque Deus proíbe as imagens. Deus não proíbe as imagens porque ele se opõe à arte, eu já falei. Saiba, Rembrandt, que é considerado o pintor mais famoso de toda a Europa, foi um pintor holandês do século XVII, ele viveu nos tempos da Reforma, ele foi moldado pela cultura da Reforma protestante. Ele celebrou as escrituras sagradas, retratando muitos temas bíblicos com uma estética da vida do homem comum. Talvez o seu quadro mais famoso seja da tempestade no Mar da Galileia, onde nós vemos Jesus tranquilão e com uma paleta de cores mais iluminada e os discípulos agoniados no meio das ondas em cores mais frias, mais cabreiro, assim, sabe? Nós vemos ele pintando o retorno do filho pródigo, a ascensão de Jesus. Rembrandt pintou essas coisas e a sua arte dispensava a justificativa espiritual. Ninguém na época de Rembrandt se opunha, condenava os quadros que ele fez, que se remetiam a Cristo e os apóstolos. Por quê? Porque diferente de Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina, as obras de Rembrandt não estavam nas igrejas. Eram obras de arte, que glorificavam a Deus. Se você tem interesse e curte história da arte, pesquise os artistas, compositores da época da Reforma Protestante. Você vai se impressionar. Mas não tenho tempo de ficar falando aqui, senão me empolgo. Então, essas pinturas não eram usadas na devoção a Deus, como a igreja romana fazia, faz e continua. Então, por que então Deus é tão sério em nos impedir de representá-lo por meio de imagens na adoração? Por que Deus proíbe imagens na adoração? Primeira resposta, João 4:24. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Escrever Deus Pai em imagens, ou com a nossa própria imaginação, ou como um velho de barba branca, é adorar uma imagem falsa. Até porque nós não podemos limitar Deus no tempo, novo, velho. Ele não tem limite de duração. Deus é o eterno, o Pai da eternidade. Mas e quando a Bíblia, alguém pode me perguntar, pastor, quando a Bíblia usa imagens, figuras de imagem, para retratar a Deus, os olhos do Senhor passam por toda a terra, ou o Senhor inclina os seus ouvidos, a Bíblia fala disso, o Senhor é Deus que tem braço forte, é verdade. Olha só, esse tipo de figura são características humanas, que remetem a Deus, numa linguagem para facilitar o nosso entendimento limitado. É como se Deus, bondoso na sua palavra, estivesse usando uma linguagem de um pai amoroso que fala com o bebê. Entendeu? São figuras. Deus proíbe imagens na adoração por causa da encarnação. Se fosse permitido, pensa, para os judeus fazer imagens de Deus, eles não iam ficar esperando o Messias, o Salvador. Jesus falou em João 14, quem vê a mim vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então Jesus, ele é chamado da imagem do Deus invisível, segundo Colossenses. Então a palavra usada nesse texto, nessa passagem, a imagem é eikon, que significa ícone. Jesus é o único ícone exato, a representação perfeita, a representação física de Deus, do Deus invisível, que não pode ser representado de nenhuma outra forma. Deus estabeleceu. Quem vê o Pai vê a mim. Jesus é a expressão exata de Deus. A palavra de Deus e os meios, os sacramentos, batismo e ceia, são os meios perfeitos que Ele, Deus, estabeleceu para se comunicar conosco. Então a gente se comunica com Deus por meio da oração e Ele se comunica com a gente por meio desses meios ordenados. Palavra pregada, batismo e ceia. A gente tem falado isso aqui algumas vezes, que a Santa Ceia é uma encenação, aponta para a boda do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Fala da nossa identidade em Cristo. E o batismo, a gente sabe do que se trata, morte e ressurreição de Cristo. Então, a tentativa de adorar o Deus correto da forma incorreta é tão pecaminosa quanto adorar o Deus errado. Temos que cuidar com isso. Por isso, esse povo fez o bezerro de ouro. Eu não vou ler, mas vou te lembrar que está lá no Êxodo 32, que depois que Moisés recebeu as 10 leis, as tábuas, né? Tinha mais de 10 ali, enfim.
As 2 tábuas, ele desce e encontra, ele estava lá 40 dias, 40 noites, o povo estava lá embaixo, preocupado, falando para Arão era tipo o pastor auxiliar. Esse teu irmão, o velho do Moisés, não sei se ele morreu, a gente não sabe se ele vai voltar. O que ele está fazendo lá que não volta nunca? Vamos fazer um Deus para nós adorarmos. Aí o Arão permitiu, eles tiraram seus brincos e joias e ouro e fez um bezerro de ouro, está lá em Êxodo 32, para ser adorado. A gente encontra no texto de que eles tinham necessidade de um objeto de adoração para indicar quem era o Deus do Egito. O texto fala, vamos fazer um Deus para representar o Deus que nos tirou do Egito. Então eles agiram errado na tentativa de fazer a coisa certa, influenciados, contextualizados com a cultura deles que eles tinham no Egito. Levantaram um ídolo. E hoje a gente vê isso, vê nos shows gospel, gente soprando chofar nas igrejas, que nem é o chifre do carneiro, que é o verdadeiro chofar, é um berrante, né, um chifre de boi. Nós vemos gente carregando a Arca da Aliança. Eu e a Sheila, a última vez que foi em São Paulo, nós compramos algumas coisas da ceia, fomos nessas lojas, né? Aí eu até mandei foto para os meninos. Tinha a Arca da Aliança de tudo que é tamanho, chaveiro, pequena, média, grande, gigante, para carregar nos cultos. Então isso é um jeito errado de adorar a Deus. Temos que cuidar com essas coisas. Cuidar com o jeito de adorar a Deus equivocado, da forma errada. Muita gente no nosso meio protestante, evangélico, tem adorado a Deus do jeito errado. Não somente o povo do chofar, da Arca da Aliança, do show gospel, mas aqueles que de fato têm perecido, têm vacilado por falta de conhecimento. Irmãos, tem gente que não conhece a Deus e está nas igrejas. Ontem mesmo, conversando com uma irmã, ela me contou que teve uma discussão com uma colega de trabalho. Quando ela disse, só o Pai é Deus, Jesus não é Deus. Aí a nossa irmã aqui da igreja falou, não, você está errada. Eu aprendi há poucos dias, na quarta-feira, na classe de fundamentos, quando falaram da Trindade, que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Falou, não. A irmã respondeu, você quer discutir comigo que tenho 30 anos na igreja tal e você que se converteu há 5 meses? E ela respondeu, sim, quero discutir. Daí pediu para ti, né? O Léo me manda a imagem aqui ó, do escudo lá da Trindade. E ela falou, eu vou perguntar para o meu pastor, a outra irmã. E não voltou até hoje para continuar a conversa. Então, pessoas que não leem a Bíblia adoram a Deus de forma errada. Então, é importante a gente atentar para essas coisas. Caminhando para o final, 5 razões porque Deus proíbe imagens. Primeiro, porque Deus é livre. Ele é o Criador de todas as coisas e não pode ser representado por coisas criadas. Segunda, Deus é zeloso, Ele é perfeito e puro e nenhuma imagem pode capturar a sua glória. Terceiro, a fé vem pelo ouvir, diz a palavra. Na Bíblia, nós vemos a partir daquilo que ouvimos. Quarto, Deus provê seus próprios mediadores. No Antigo Testamento, os mediadores entre o povo e Deus eram os reis, profetas e sacerdotes. No Novo Testamento, o definitivo, rei, profeta e sacerdote. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. E quinto, nós não precisamos criar imagens de Deus, porque Ele já criou. Eu e você, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele faz de nós como estátuas escolhidas para representar a sua imagem segundo a sua semelhança. A nossa vida tem que ser para louvor da glória de Deus. Então Deus não precisa de que nós façamos imagens, porque nós somos chamados a verbalizar, somos chamados para proclamar as riquezas da sua glória com as nossas vidas. Com a nossa boca, com a nossa pregação. Então, o jeito certo, meus irmãos, de adorar a Deus é buscar nele satisfação, segurança, provisão e direção, que nós só vamos encontrar em Jesus. Quando nós nos curvamos diante de qualquer outra coisa que nos dá satisfação, segurança, provisão ou direção, nós estamos fazendo dessa coisa um falso Deus. Será que hoje, nas nossas vidas, existem falsos deuses?
O Senhor tem nos dado muitas bênçãos, coisas boas, proveitosas, que são lícitas, mas que nós temos transformado de acordo com o nosso pecado, transformado essas coisas em pequenos ídolos nos nossos corações. Veja, o trabalho foi instituído por Deus, é bom, mas tem muita gente que é refém da sua carreira profissional. A aspiração, desejar coisas, construir coisas é bom, mas muita gente é escravo da ganância, da ambição. Nunca se satisfaz com o que já tem. O amor próprio é bom, mas muita gente é escravo, faz da autoestima o seu Deus. A família é muito bom, mas tem muita gente que faz da família, do núcleo familiar, um templo de adoração. O meu cunhado veio me visitar, pastor. E aí eu não pude ir na igreja, porque ele fez um churrasco para mim. Para o inferno com teu cunhado. Domingo é o dia do Senhor. Primeiro Deus, depois a família. Não é primeiro a família, depois Deus. Do futebol eu não vou falar, porque aqui o povo é bem crente. Louvado seja Deus por isso. O Senhor tem nos dado amigos, mas amigos, às vezes, são ídolos que nos escravizam. Pastor, é que eu não fui para o culto, porque eu tive que visitar o meu amigo e tal. Eu fui lá e preguei o evangelho para ele. Misericórdia. Traz ele para o lugar onde o evangelho está sendo pregado. Traz ele para ver o povo de Deus adorando a Deus em comunidade. Amigos, às vezes, também nos escravizam. O descanso. É bíblico. Deus nos deu descanso. E que bom, glória a Deus por isso. Eu tenho meu dia de descanso, por exemplo. Louvado seja Deus por isso. Mas nós traduzimos o descanso em entretenimento, em lazer. Poxa, eu trabalhei a semana toda, cara. Até ontem, no sábado, eu tive que roçar a grama, tive que pintar aquele muro lá que estava feio. A mulher estava me enchendo a paciência. E hoje é domingo, eu estou tão cansado. Eu vou ficar aqui 8 horas na frente do Netflix, vegetando. E não vou para a igreja. Idolatria. Idolatrando o descanso. Tem gente que gosta, se vestir é bom, mas tem gente que é refém da moda. Se não tiver a roupa do último lá, o New Collection, fica zoado. Tem que estar sempre na moda. Escravidade, isso, né? Escravidão. Temos que meditar sobre essas coisas. Tem outras também. A gente tem que cuidar. Carreira profissional, família, amigos, descanso, entretenimento, são ídolos. Infelizmente, transformamos coisas boas dadas por Deus em ídolos nas nossas vidas. Veja, Deus, quando ele fala aqui no texto, no verso 5, eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Ele é ciumento, é um Deus ciumento, é uma tradução correta. Ele tem ciúmes da sua glória, ele tem ciúmes do seu povo. Aí fala aqui, só para deixar claro isso, que tem um pouco de confusão, quando ele continua, veja comigo o verso 5. Eu castigo o pecado dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Muita gente tem usado isso aqui para maldição hereditária, né, pastor? Está aqui a defesa bíblica. Não é disso que está falando. Não tem nada a ver. Veja, o paralelo. Deus visita aqueles que o rejeitam da 3ª até a 4ª geração. Dos pais, nos filhos, enfim. Mas no 6, ele fala, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam meus mandamentos. Não existe maldição hereditária. Jesus acabou com a maldição que estava sobre nós na cruz do Calvário. E aqui é um paralelo da bondade de Deus, do castigo de Deus e da sua superabundante graça, como diz Paulo aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus é a superabundante graça de Deus. Jesus é o cumprimento do 2º mandamento, meus irmãos. Jesus manifestou o Pai aos discípulos. E olhar para Cristo, naquela época, era simplesmente olhar para a face do Deus que não podia ser visto no Sinai. Jesus fez o que parecia impossível. Ele permitiu que os humanos vissem a Deus, o Deus que não poderia ser visto. E esse é um mistério e a majestade da encarnação. Nós não precisamos de imagem, nós não precisamos de estátua, porque temos Cristo Jesus, temos Cristo,
que é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, diz Paulo aos Colossenses, e é diante dessa verdade única e exclusiva que nós devemos nos curvar e adorarmos a Deus. Ele é o Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus. E eu concluo falando de um poeta inglês, John Donne, que falou o seguinte: se não te importas com quem eu amo, então tu não me amas. Falando dos ciúmes que Deus tem. Veja, qual é o esposo ou esposa que não se importa se o seu cônjuge seja uma pessoa infiel, promíscua? O segundo mandamento desse Deus zeloso que não compartilha sua glória com ninguém, esse segundo mandamento nos assegura de que Deus escolheu para si mesmo um povo. Nós somos a noiva de Deus. Ele nos separou para o seu próprio prazer e para podermos ter um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento pessoal que é mediado por Jesus e guiado pela sua palavra. Por isso, não é suficiente, irmãos, adorar ao Deus correto. Devemos adorar corretamente o Deus correto. E finalizando, caso você se pergunte ainda, como fazer isso? Como adorar o Deus correto do jeito correto? Tendo uma vida crescente, de profunda alegria, afeição, reverência, confiança e louvor por Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus seja louvado. Então, essa é a importância do segundo mandamento. Que o Senhor nos conceda sabedoria e graça de sermos autênticos diante dEle, sondando os nossos corações. Quais são os ídolos que ainda nos impedem de adorar a Deus, o Deus correto, da forma correta? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém.